Era uma tarde tranquila quando tudo começou. Ele estava sentado no sofá da sala, imerso em suas recordações, quando ela entrou. A luz do sol filtrava-se pelas cortinas, destacando os contornos de sua figura e lançando um brilho suave em seu rosto. Ele a observava, fascinado, enquanto ela se movia com graça e leveza, como uma dança delicada que apenas ele parecia notar. O duelo de olhares foi explosivo, e algo indescritível estalou no ar. O fascínio crescia, e ele não conseguia entender o porquê de seu coração acelerar de forma tão primitiva. Assim, a primeira chama de atração surgiu, levando os dois a se perguntarem o que aquele encontro significava para eles. Conforme os dias passaram, a proximidade deles só aumentava. As conversas tornaram-se mais profundas, e cada risada partilhada era como um toque suave que incendiava o ambiente. Um dia, enquanto discutiam sobre um filme antigo que ambos adoravam, ele sentiu sua mão sutilmente encostar em seu braço. Aquela simples troca de gestos foi como um convite para adentrar um lugar seguro, ainda desconhecido, mas irresistivelmente atraente. O calor da interação era palpável e, em um instante, ele percebeu que a relação deles havia ultrapassado os limites da amizade, dançando na fronteira do desejo. Cada olhar agora carregava um significado oculto, como se as palavras não fossem necessárias. A conexão entre eles atingiu um novo patamar quando se encontraram em uma tarde chuvosa, onde as gotas que batiam na janela pareciam acompanhar o ritmo de seus corações. Conversas em meio ao vento sussurrante transformaram-se em declarações silenciosas. Ele olhou em seus olhos e encontrou um reflexo de seus próprios anseios mais profundos. Nesse momento, todas as barreiras emocionais começaram a desmoronar, revelando um entendimento mútuo que ia além do físico. As respirações se tornaram rápidas e quentes, e o espaço entre eles parecia encolher. Era um jogo de almas que dançavam no fio invisível da intuição e do desejo. A tensão estava à flor da pele, e a decisão de ceder a essa conexão era quase palpável, como o cheiro da terra úmida após a chuva. E então chegou o dia em que tudo mudaria. Em um momento onde o tempo parecia suspenso, ele a ajudou a arrumar alguns livros. Os dedos dela tocaram os dele, e, nesse instante, uma onda de eletricidade percorreu seu corpo. Era como se o ar ao redor queimasse com a intensidade de sentimentos reprimidos. Ao encontrarem-se próximos, sentiram a pulsação do desejo quase como uma música antiga que ressoava em seus corações. Consciente do que estava prestes a acontecer, ele respirou fundo, sabendo que a escolha de se entregarem a esse amor poderia transformar suas vidas para sempre. Nas brumas da paixão, a doce entrega finalmente se concretizou, e a cada toque, descobriram um novo universo. Olhando para ela, a luz da manhã da seguinte semana iluminou seus rostos e, em um sussurro, ele percebeu que o que começaram como um simples encontro havia se tornado uma busca compartilhada pela verdade do amor. Os dias passaram como nuvens carregadas, e a sensação de expectativa pairava no ar entre os dois. Após a entrega daquela tarde, ambos se viam em um espaço novo e fascinante. Ele frequentemente se pegava pensando nela em momentos inesperados, como se ela tivesse se tornado parte de suas próprias sinfonias internas. Em cada chama de luz que entrava pela janela, ele via seu sorriso encantador e seu olhar cúmplice. A conexão era palpável, um fio invisível que os unia. Em uma tarde, enquanto discutiam sobre suas memórias mais queridas, ela mencionou um local especial que a fazia sentir-se viva, um parque repleto de flores silvestres. A cada palavra, seu tom de voz era como uma melodia que dançava no ar, despertando uma vontade irresistível de conhecê-la mais profundamente. Ele sugeriu que fossem juntos, e, ao ouvir isso, os olhos dela brilharam como estrelas em uma noite clara. O convite estava lançado. A atmosfera em volta parecia vibrar com a possibilidade de novas descobertas, e ele se sentia ansioso, não apenas pelo passeio, mas pelo que aquele dia poderia significar para eles. Era um momento promissor, a nova aventura aguardava, e a doce expectativa pulsava, como um coração inquieto, pronto para descobrir o inexplorado na relação que estava se formando. Aquele dia chegou envolto em cores vibrantes e aromas delicados. Ao caminhar lado a lado no parque, a brisa suave parecia uma namorada gentil que acariciava suas peles, enquanto risadas e sussurros se misturavam com o canto dos pássaros.
Ele notava como a luz do sol se filtrava através das folhas, traçando sombras dançantes em seus rostos. Cada passo parecia mais do que uma simples caminhada, era uma jornada em direção ao coração um do outro. Ele sentiu a necessidade de compartilhar um pedaço de si, e em um momento de confiança, falou sobre suas esperanças e medos. A resposta dela veio envolta em compreensão, e ela revelou seus próprios anseios, mostrando que também havia uma fragilidade profunda dentro dela. Naquele instante, os dois se tornaram mais do que amigos, estavam se revelando como almas que buscavam abrigo uma na outra. Ele lembrou-se de como aquelas pequenas trocas de inseguranças permitiam que um espaço seguro se formasse entre eles, e, ao estender sua mão para acariciar uma flor, seu toque se tornou uma ponte entre as emoções. A conexão crescia mais intimista, e ele percebeu que o que antes era uma relação de dúvida agora era alimentada por um desejo quente e orgânico. Enquanto caminhavam por entre as flores, o destino os levou a um pequeno lago, onde a tranquilidade da água refletia o céu azul. A cena era idílica, quase mágica, e parecia criar um espaço onde tudo era possível. Ele tomou coragem, aproximando-se dela, e, em um momento inesperado, segurou sua mão. A eletricidade percorreu seus corpos ao se tocarem, e, por um instante, o mundo ao redor desapareceu. Eles trocaram olhares intensos, e naquele silêncio penetrante, as palavras não eram mais necessárias. A tensão que havia se acumulado entre eles parecia prestes a explodir, como um balão prestes a estourar. O clima estava sufocante, e os corações pulsavam como um tambor em uníssono. Num acesso de coragem, ela sussurrou que sempre acreditou que o amor poderia surgir de lugares inesperados. Aquela confissão doeu e curou simultaneamente, abrindo as portas para a vulnerabilidade. Marcados pelo destino e pela conexão poderosa, eles começaram a dançar lentamente, ritmados pelo pulsar de suas emoções e pelo entorno que sussurrava promessas. O tempo parecia fluir de maneira diferente, e a realidade à sua volta se desvanecia, deixando apenas os dois. A intensidade do momento era um reconhecimento mútuo da entrega que ambos ansiavam. O sol começou a se esconder, tingindo o céu com nuances de laranja e rosa, e a atmosfera vibrava com um sentimento restante entre eles. Ele, tomado por uma necessidade avassaladora de encurtar a distância, puxou-a para mais perto, e murmurou promessas que ainda estavam sendo moldadas. O silêncio se envolveu em um manto de ternura. Então, com um toque tão leve quanto a brisa da tarde, ele acariciou seu rosto, e a emoção fluiu entre eles como um fluxo de eletricidade. Todos os medos que antes os separaram agora se transformaram em carinho e entendimento. Ele sabia que aquela poderia ser a escolha que mudaria suas vidas para sempre. Em um suave giro de sua mão, ela se aproximou, e seus lábios se encontraram, não como um ato fugaz, mas como uma conexão destinada a permanecer. O beijo deles falava de tudo o que ele desejava expressar: a descoberta, a vulnerabilidade e a paixão. Assim que se separaram, ambos sentiram o peso da realidade, e o mundo exterior invadiu a serenidade em que estavam. O momento se tornará um marco em suas vidas, e ao olharem um para o outro, sabiam que estavam prontos para enfrentar o que viesse, de mãos dadas, como cúmplices nessa nova jornada que ainda estava apenas começando. O encontro no parque deixou marcas nos dois, criando uma aura de expectativa que pairava no ar. As horas seguintes foram alimentadas por um desejo que crescia como fogo em brasa. No dia seguinte, ela decidiu convidá-lo para um café em uma pequena e charmosa cafeteria na cidade. Ao entrar, o aroma do café fresco e o burburinho à sua volta tornaram-se um pano de fundo acolhedor para um novo capítulo de suas descobertas mútuas. Ele chegou pontualmente, com um sorriso que emanava uma combinação de nervosismo e expectativa. As mãos de ambos tremiam levemente ao se cumprimentarem, como se a eletricidade de seu último encontro ainda estivesse pairando no ar. Assim que se sentaram, conversas sobre os filmes que tanto amavam começaram a fluir mais facilmente. Mas à medida que as palavras saíam de suas bocas, cada olhar também se tornava um convite silencioso, carregado de promessas. Ele observava como os lábios dela se moviam, as palavras se tornando música e os gestos quase uma dança. O mundo ao redor desvanecia, e, de repente, tudo o que importava eram aqueles momentos depois de um café quente, onde cada gole se tornava um ritual sutil de intimidade.
Ao final do encontro, como quem costura pequenos laços invisíveis, seus dedos se tocaram novamente, uma conexão leve, mas carregada de promessas implícitas. O desejo de seguir em frente era palpável, e estava claro que mais encontros estavam no horizonte, prontos para serem explorados. Os dias foram passando, e o que antes era um simples esticar da amizade transformou-se em uma jornada fascinante. Em suas conversas, eles passaram a explorar memórias do passado, rindo em conjunto das travessuras da infância, dos amores perdidos e das lições que cada um carregava. Esta troca gentil de vulnerabilidades criou um espaço sagrado onde ambos podiam ser autênticos. Ele, um amante dos livros, encontrou nela uma alma que também se deliciava nas narrativas impressas, e juntos decidiram fazer uma visita a uma feira de livros que aconteceria na cidade. Ao chegarem, o lugar estava repleto de pessoas, mas para eles parecia um mundo à parte, onde apenas seus olhares se encontravam. Entre prateleiras repletas de histórias e palavras, eles trocaram sussurros, seus ombros se tocando casualmente a cada curva. Uma descoberta mais profunda os aguardava, e ele se sentiu atraído a compartilhar sua paixão por um autor específico. Ela, com seu brilho curioso nos olhos, escutava com atenção e riso. Assim que chegaram a uma livraria menor, ele a surpreendeu com um livro que ele achava que ela adoraria. O gesto não era apenas de carinho, mas um convite para se aprofundar ainda mais na intimidade que estava se estabelecendo entre eles. Ao pegarem o livro, suas mãos se tocaram por um momento, e ele notou que, quando ela olhou para ele, havia uma nova profundidade em seu olhar. Era como se, através dos livros, eles estivessem escrevendo a história deles, uma página de cada vez. O encantamento entre os dois alcançou um novo pico, e os encontros estavam se tornando cada vez mais frequentes. Após o agradável passeio na feira de livros, ele a convidou para uma noite de cinema em casa, onde poderiam compartilhar suas histórias favoritas com conforto e privacidade. Ela hesitou por um breve momento, mas as memórias da conexão intensa das últimas semanas iluminaram a decisão. No dia do encontro, ele preparou o ambiente cuidadosamente. A sala foi iluminada com uma luz suave, e a escolha do filme, uma comédia romântica recheada de sutilezas e toques de humor, parecia perfeita para a ocasião. Durante o filme, as risadas se misturavam ao calor do momento. A cada interação entre os personagens na tela, olhares cúmplices se cruzavam entre eles, e ele pôde sentir a energia se intensificando. O toque de mão inicial aconteceu durante uma cena emotiva, um gesto sutil que ninguém jamais se atreveria a interromper. O que começou como um momento inofensivo se tornou algo profundamente revelador. Ele parou no meio de um diálogo e simplesmente inclinou-se para ela, segurando sua mão com um carinho que falava além das palavras. A conexão que antes era vista apenas nas trocas de olhares evoluiu para algo quase tangível. Foi nesse novo espaço que a vulnerabilidade e o desejo fluíram juntos, como um rio de emoções que não podia mais ser contido. Naquela noite, após a tela escura do filme se apagar, um silêncio sutil envolveu o ambiente, como se o mundo ao seu redor esperasse em contenção. Aquela atmosfera carregada de sentimentos não poderia continuar isolada. Ele, sentindo a pulsação em seu coração, finalmente cedeu ao desejo que os envolvia. Aproximou-se, e em um gesto delicado, acariciou o rosto dela com suas mãos, como se estivesse garantindo que esse momento fosse real. Suas almas dançavam em um ritmo suave, pulsando em uníssono. Quando seus lábios finalmente se encontraram de forma hesitante e tímida, uma onda de calor percorreu seus corpos, transformando aquele simples toque em uma declaração poderosa. O beijo era mais do que um ato físico, era a culminação de semanas de emoções, risadas e descobertas. Um universo inteiro estava guardado entre eles, e cada deslizar de lábios parecia abrir portas para uma intimidade mais profunda. Eles se perderam um no outro, e mesmo após aquilo, permaneceram próximos, embalados por sussurros e risos, a conexão tão intensa que as palavras tornaram-se desnecessárias. No final da noite, enquanto o luar filtrava suavemente na sala, ele percebeu que a jornada que iniciará os tinha transformado, e que a relação vazava para um espaço onde o amor se tornava possível e verdadeiro, cada vez mais quente. Ao olharem nos olhos um do outro, viam tanto o futuro quanto o passado, e junto disso, a certeza de que essa mudança era exatamente o que ambos necessitavam. No rescaldo daquela mágica noite de cinema,
ele se viu mergulhado em uma tempestade de emoções. Os dias seguintes foram permeados por uma mistura de sentimentos que oscilavam entre a ansiedade e a euforia. A cada mensagem que chegava, seu coração acelerava, como se previsse que a próxima troca de olhares otimizaria o calor já existente. A conexão que se formara entre eles tinha características de algo muito mais sublime do que amizade, era como se suas almas estivessem entrelaçadas em uma dança silenciosa. Em uma dessas tardes ensolaradas, enquanto conversavam sobre questões do passado, ela tocou em um assunto delicado: o amor. O cheiro do café recém-feito pairava no ar enquanto ela se abria sobre seus medos e esperanças em torno da construção de um novo amor. Para ele, cada palavra que saía de seus lábios parecia transformar-se em um eco profundo em seu coração. Assim, um novo entendimento foi forjado entre eles na fragilidade reveladora de suas vulnerabilidades, alimentando ainda mais a chama que ardia entre eles. Impulsionados pela nova profundidade em sua relação, os encontros tornaram-se mais frequentes e cada vez mais intensamente carregados de sentimentos. A química entre eles era uma força da natureza que tinha suas raízes em cada gesto casual e em cada sorriso trocado. Em uma noite chuvosa, após um dia repleto de conversas, decidiram se encontrar novamente. Ele havia preparado um jantar especial, um pequeno gesto que simbolizava o quanto ela significava para ele. As velas tremulavam sob a luz suave, criando sombras dançantes nas paredes. Enquanto a chuva caía do lado de fora, eles compartilharam um momento mágico, cercados pelo aroma de especiarias e pela suavidade de uma música ao fundo. A cada garfada, os olhares se tornavam mais significativos, a atenção alimentada por sussurros se intensificava. Ao final da refeição, notaram que as distâncias físicas haviam desaparecido, e as palavras se tornaram desnecessárias. Uma vez mais, a promessa de um beijo estava no ar, como um sol que se esconde atrás das nuvens, esperando o momento certo para brilhar novamente, e tudo parecia marcar um novo começo. À medida que a dinâmica entre eles evoluía, o desejo palpável se tornava um companheiro constante, uma presença que não poderia mais ser ignorada. Um dia, enquanto caminhavam por uma trilha arborizada, a natureza ao seu redor refletia a complexidade de suas emoções. Cada passo parecia como uma afirmação de tudo o que havia surgido entre eles. Ele desfrutava da presença dela e da forma como os raios de sol filtravam-se por entre as folhas, criando uma atmosfera mágica. Ao pararem para admirar uma lanterna iluminada por flores silvestres, algo se quebrou na calmaria. Ela olhou para ele com um misto de expectativa e vulnerabilidade, fazendo com que o mundo ao redor se silenciasse. Em um gesto suave, ele segurou a mão dela, sentindo a eletricidade entre eles se amplificando. Frases sutis foram sussurradas enquanto a tensão atingia seu ápice. Era como se o ar estivesse impregnado de promessas não ditas, e os corações pulsavam como um só. O instante se desdobrava em um plano magnificente, uma dança de almas apaixonadas que finalmente se entregariam ao que seus corações ardentemente desejavam. O que aconteceu a seguir evidenciou que o amor verdadeiro sempre encontra o seu caminho. Naquela mesma tarde, após o toque revelador de suas mãos, ela se aproximou lentamente, e eles se deixaram levar pela paixão que ambos esperavam há semanas. Seus lábios se tocaram em um beijo suave, mas ardente, que parecia dizer tudo o que as palavras não conseguiam. Era uma entrega total, uma aceitação de que estavam prontos para explorar cada faceta desse novo amor. A pressão suave do toque entre eles era como balas de canhão desmontando barreiras invisíveis. Depois do beijo, um silêncio doce tomou conta do espaço, à medida que ambos absorviam a intensidade do momento. Ao olharem um para o outro, os sorrisos cúmplices e os olhares de compreensão falavam ainda mais alto. Era um reconhecimento silencioso de que esse encontro não era apenas uma fantasia, mas uma nova realidade se formando entre eles, selada por um sentimento genuíno que agora não poderiam mais negar. A história nos ensina que o amor verdadeiro pode surgir de encontros inesperados e que a vulnerabilidade é uma ponte que nos conecta profundamente com os outros. A coragem de abrir o coração e se entregar a novas experiências pode transformar nossas vidas de maneiras que nunca imaginamos. Se você pudesse escolher, qual história de amor gostaria de ouvir a seguir? Compartilhe suas ideias nos comentários. Você já teve um encontro que mudou sua percepção sobre o amor?
O que isso significou para você? Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo cheio de histórias emocionantes.